Pronto, gente. A gente vai iniciar essa aula, tá bom? Então, nosso objetivo dessa aula é justamente resolver as questões de isomeria, tá? A parte de isomeria plana, geométrica e a isomeria espacial. E aí eu passei na aula passada, eu acabei deixando para vocês uma atividade lá para a galera fazer essa atividade, né? Que é justamente para ter uma ideia, tirar as dúvidas hoje nessa aula, tá? Mas eu percebi hoje, eu dei uma conferida hoje, eu percebi que muita gente acabou não fazendo, né, essas atividades. Então, galera, próxima semana, deixa eu só acender a luz aqui, ó. Próxima semana eu vou estar colocando a nossa avaliação bimestral, tá? E eu vou estar contabilizando as atividades de vocês. Então, quem tiver ainda atividade pendente, né, e não são poucos, né, tem muita gente com atividade pendente, tenta se organizar essa semana para fazer, tá? Que aí eu já vou lançar as notas em cima dessas atividades e também em cima das nossas avaliações. Beleza? Então, vocês estão visualizando aí o PowerPoint, né, minha apresentação? Beleza. Cícero, eu vou finalizar essa planilha na próxima semana, tá bom? Que aí eu vou colocar a relação de todo mundo e coloco lá para vocês essa planilha, né? Para o pessoal que tá, né? Com... Vixe, meu cachorrinho aqui tá latindo, né? O pessoal que tá com essas pendências. Mas eu vou fazer essa planilha, tá? Eu só vou atualizar ela, na verdade. Ela já tá feita. Então, é isso. Então, vou lá. Deixa eu ver aqui, ó. Lista de exercício, né? Isomeria. Então, essa aí é a lista que eu deixei aí para vocês, tá? Essa lista aí, ela contém algumas questões do TD, tá? E também algumas questões que coloquei lá para... Peguei algumas questões da prova do Enem, que é justamente para a gente tirar algumas dúvidas lá de vocês. Tá? Então, vou lá, tá? A primeira questão é uma questão recente aí que caiu em 2018, né? Uma questão do Enem. Peguei, fiz questão de pesquisar algumas questões aí do Enem para a gente ver como é que é cobrado, tá? E essa questão fala assim, ó. Várias características e propriedades das moléculas orgânicas podem ser inferidas analisando sua forma estrutural. Na natureza, alguns compostos apresentam a mesma forma molecular e diferentes formas estruturais. É isso que a gente está vendo, né? Parte de isômeros. Estruturas que vão apresentar a mesma forma molecular, porém diferentes estruturas. São chamados isômeros, beleza? Como ilustrado nas estruturas. Eu tenho essa estrutura 1, tá? Tenho essa primeira estrutura e tenho essa segunda estrutura aí que são isômeros. Aí ele fala assim, entre as moléculas apresentadas, observa-se a ocorrência de isomeria. Aí o item A, ótica, item B, de função, item C, de cadeia, item D, geométrica, item E, de compensação. Então, galera, o que vocês acham aí? O que vocês marcariam aí, né? Que tipo de isomeria seria essa aí? O que vocês acham, né? Qual é o tipo de isomeria que vocês iriam marcar para resolver essa questão aí? Opa, Pedro, boa tarde. Opa, Pedro botou lá o item C. Hoje eu tô meio aqui perdidão. Deixa eu só ver aqui. Mensagens. Ah, fica melhor aqui. Pedro já falou que o item C. Mais alguém aí? Né? Alguém opinaria em outro item? Olha, então vamos analisar, tá? Vamos analisar. Vou fazer uma revisão aqui, tá? A gente viu que
isomeria, ela é dividida em três, né? Que é a isomeria plana, que aí tem as subdivisões da plana, né? Que é a função, cadeia, tem tautomeria, metameria, né? E a gente viu também que ela pode ser geométrica, que era justamente aquela parte de cis trans, né? E a gente viu também que ela pode ser óptica, né? Quando a gente tem um carbono quiral, né, que está relacionado lá ao desvio da luz, não foi isso? A gente tinha que ter aqui, ó, um carbono quiral, que a gente representa até com esse asteríscozinho aqui em cima do carbono. Então, quando a gente analisa essa questão aí, a gente vê essas duas estruturas, tá? Gente, na boa aqui, vocês conseguem diferenciar uma da outra aí? O que está diferenciando uma da outra? Analisando elas aí. Vamos lá, vamos contar os carbonos, ó. Tem uma cadeia principal aqui, que tem 1, 2, 3 carbonos. A cadeia principal aqui tá bem, ó. 1, 2, 3 carbonos, beleza? Aí aqui, ó, eu tenho esse grupo funcional, bem aqui, ó, que é uma carbonila, né? Carboxila, perdão. Tenho duas as carboxílicas aqui. Que grupo funcional é esse, galera? É de um ácido carboxílico, não é isso? Ó? Então, estou diante de um ácido carboxílico. E eu tenho também aqui uma hidroxila na estrutura, né? Ó, aqui está no segundo carbono tem essa hidroxila aí, que está relacionada aos álcoons, né? Tem a hidroxila aqui, ó, o OH, beleza? Então, vamos ver lá o que está dizendo. Ó, vou começar aqui pelo item B, né? De função. Para ser de função, eles deveriam ter funções diferentes. A gente já viu que ambas têm a mesma função, que é o ácido carboxílico. E de função está relacionada à isomeria plana, que a gente vê aqui de cara que ele não pode ser uma isomeria plana, né? Ó, que os compostos são idênticos, né? Não tem como ser uma plana. Então aqui, ó, é falso, não é de função. As funções são as mesmas. Tem um álcool e um ácido carboxílico na estrutura. De cadeia, para ser de cadeia tem que ser plano, né? Aí de cadeia a gente viu que pode ser cadeia aberta, cadeia fechada, né? Ramificada, não ramificada. E eu vejo aí que é uma estrutura de cadeia normal, tanto para essa como para essa. A cadeia dela em si não está diferenciando ela. Então não poderia ser o item C, Pedro, tá? Falso também. Geométrica, tá? Para ser geométrica, é aquele esquema lá para ser cis ou trans. Lembram lá? Ó? Eu tenho que ter uma ligação dupla, né? E os ligantes aqui, ó, o R1 tem que ser diferente aqui do R2. Eu tenho um R3, tem que ser diferente aqui, ó, do R4, tá? Para ser cis ou trans. Eu tenho uma ligação dupla, mas é entre carbono e oxigênio, então não existe aqui, né, a parte geométrica. Então, também aqui é falso, não tem como ser. E o item E ele fala de compensação, também que é isomeria plana, tá dentro da isomeria plana, né? Que também não é, né? Nessa estrutura aqui não é falso. E o que vai sobrar aqui, ó, é o item A, vai ser a isomeria ótica, né? Porque aqui está relacionado com a questão do desvio da luz. A gente tem, para ter isomeria ótica ou óptica, né? Tanto faz, a gente tem que ter um carbono quiral. Aí vocês vão, carbono quiral é esse aí? Eu coloquei lá na nossa aula, né? O carbono quiral, eu tenho que ter aqui, ó, ele tem que fazer somente ligações simples, né? Tem que fazer as 4 ligações simples. E os ligantes aqui, o R1, o R2, o R3 e o R4, opa, que é 4, eles têm que ser diferentes. Então, esse tem que ser diferente desse, que tem que ser diferente desse, diferente desse e diferente desse. Quando isso acontece, eu tenho um carbono, ó, quiral. Então, apresenta um isômero óptico, né? Ó, isômero óptico, ou, como ele colocou aqui, isomeria ótica. E aonde que isso vai acontecer? Vai acontecer bem aqui, ó. Se você for analisar, esse carbono aqui, o segundo carbono,
ele vai se ligar aqui a hidroxila, esse grupo aqui, ó, hidroxila. Ele se liga a esse grupo carboxílico aqui, ó, do ácido carboxílico, que é diferente desse, né? São diferentes. Ele se liga a esse grupo metil aqui, ó, o primeiro carbono, que é diferente desse também. E ele se liga, como está faltando mais uma ligação, ao hidrogênio, né? Que não aparece, mas ele tem o hidrogênio, que é diferente também dos outros, ó. Então, eu tenho bem aqui um carbono quiral, beleza? E aqui nesse segundo é a mesma coisa, ó. Eu tenho um carbono bem aqui e um carbono quiral com a mesma estrutura. Qual é a diferença? A diferença, não sei se vocês conseguem observar aí, que eu já risquei bastante, mas tem um esquema aqui, ó, que é essa hidroxila aqui, não, vou até desenhar aqui, ó. Eu tenho uma hidroxila com esse preenchimento, todo preenchimento aqui, ó, com H, né, ligado aqui, colocar o hidrogênio, ligado aqui ao CH3 e ligado aqui, ó, a esse grupo, né, que é do ácido carboxílico. Pronto, ó. Os três ligantes são diferentes. Percebe que aqui, ó, eu tenho esse preenchimento aqui total, essa setinha, e está indicando que essa hidroxila está sobre o plano, né? Está por cima do plano. E aqui do lado, né? Aqui do lado, essa outra estrutura, em vez de eu ter fechado, eu tenho axurado aqui, né? Ó, a hidroxila, ó, ela é toda riscadinha. Isso significa que ela está por trás do plano, tá? Então está por trás do plano e a mesma coisa, né? Então aqui eu tenho carbono quiral, carbono quiral. Um vai desviar a luz para a direita, o outro vai desviar a luz para a esquerda, tá? Então eu tenho uma mistura aqui racêmica, né? Um vai ser uma forma enantiômera da outra. Então, de cara aqui eu já consigo determinar, né, que é uma isomeria do tipo óptica, né? Ou óptico, tá? Ou óptica também, tanto faz. Tá relacionado ao desvio da luz. Então, se tiver a presença de um carbono quiral, já sei de cara que é a isomeria óptica, tá bom? E carbono quiral, como eu falei para vocês, ó, os ligantes entre eles têm que ser todos diferentes, as 4 ligações entre eles. Então, tá aí essa primeira questão. Então, é uma questão simples, tá? Questão muito simples, questão direta, que caiu lá em 2018, dava para fazer de boa essa questão, né? Não vejo muita dificuldade nesse tipo de questão. Tranquilo, Pedro, de boa. Aqui a gente só está tentando explorar aqui, né, como é cobrado nas provas do Enem, quando vocês se depararem lá, para vocês terem uma ideia de como isso vai ser cobrado, tá? Em 2018 caiu a mesma coisa, né? Uma questão lá sobre isomeria, para vocês terem uma ideia de como isso é cobrado. No mesmo ano caiu 2 questões de isomeria, tá? E essa questão era uma questão bem interpretativa, né? Era uma questão um pouco mais, como posso dizer, ela era um pouco mais trabalhada, né? Tiraram aqui de uma fonte, de um artigo, mas dava para você desenrolar ela. Ó, essa questão foi assim, ó, pesquisa demonstra que nanodispositivos baseados em movimentos de dimensões atômicas induzido por luz poderão ter aplicações em tecnologias futuras, substituindo micromotores, sem a necessidade de componentes mecânicos. Exemplo de movimento molecular induzido pela luz pode ser observado pela flexão de uma lâmina delgada de silício ligada a um polímero azobenzeno e a um metal suporte. Em 2 comprimentos de onda, conforme ilustrado na figura, com a aplicação de luz ocorrem reações reversíveis da cadeia do polímero, que promovem o movimento observado. Olha só, um texto bem, né? Ele não é direcionado, é um texto bem técnico. Ele vai falar muitos conceitos aí que talvez vocês não tenham visto ainda, mas vamos analisar aqui. Ele está falando aí de nanotecnologia, né? Que é o futuro. E ele está falando que alguns componentes eles podem modificar a sua estrutura com a luz, né? Dependendo do comprimento de onda. Se vocês já viram lá, né, a luz ela tem um comportamento de uma onda, né, eletromagnética. Então,
ela tem um comprimento de onda aqui, lambda, né? Pode ser maior, pode ser menor, enfim. Aqui ele mostra os comprimentos de onda. Ó. A luz com comprimento de onda de 365 nanômetros, e aqui eu tenho um comprimento de onda de 420 nanômetros. Dependendo do comprimento de onda que é estabelecido, a gente vê, por exemplo, nesse primeiro suporte aqui, a gente vê que a estrutura ela está totalmente linear, né? Está totalmente linear. Então, essa base ali em cima, nessa parte superior, ó, chamar a atenção aqui, ela está totalmente linear, beleza? Quando você gera esse comprimento de onda de 365 nanômetros, acontece uma modificação, não sei se vocês estão observando, ó, nessas estruturas aqui, ó, bem aqui, ó. Acontece uma modificação, aqui ela está transversal, aqui ela está linear, que essa parte superior do metal, ela tem um declive aqui, ó. Não, ela tem um declive, ela tem uma angulação, ela tem uma diminuição. Tanto é que tem essa setinha aqui, ó, mostrando que ela diminuiu, né? Ó. Ela estava ali totalmente linear. Quando você joga o comprimento de onda, há uma modificação aqui na estrutura do composto. E essa modificação faz com que há uma diminuição da cadeia, consequentemente, ela puxa, né, esse metal para a parte inferior. Então, existe aqui uma modificação, aqui linear, que tem uma determinada angulação conforme aqui o comprimento de onda. Se tu lançar esse outro comprimento de onda, ela volta para o estágio que ela era antes. Então, isso aí ele funciona como uma bobina, né? Ele fecha o circuito ou abre o circuito. Então, pode ser utilizado aí na parte que ele vai falar aí de microcomponentes, né? De motores e tal. Enfim. Aí a ideia que você pode observar aí é a seguinte, ó. Ele vai te dizer aqui, ó. Se eu fazer uma ampliação nessa estrutura bem aqui, onde está acontecendo a modificação, a gente consegue ver. Deixa eu só pegar uma borrachinha aqui, só para a gente dar uma conferida. Bem aqui, ó. Onde está essas ligações duplas aí ligando, né, os componentes. Se a gente dá uma observada, ó, entre cada anel de benzeno, né, eu tenho isso aqui, ó, essa ligação dupla aqui, ó, se repetindo, né, que são os polímeros aí, os componentes poliméricos, né. Eu tenho essa repetição aqui entre esses componentes, a cada dois benzeno, né, tem essa ligação dupla ligando ele a outro. E são essas ligações duplas aqui entre essas estruturas dos átomos que vão modificar a estrutura dele, tá? Se a gente for ver aqui, ele fez uma ampliação, ó. Tem os dois benzenos aqui com esse componente de ligação dupla. Se você for ver, ó, bem aqui eu tenho uma ligação com hidrogênio e bem aqui eu tenho outro hidrogênio, né? Se a gente passar aqui uma linha transversal, a gente vai ver que eles vão estar em lados opostos. E aqui, ó, quando eu passo uma linha transversal entre essas duas estruturas aqui, esses dois átomos, eu vou ter o hidrogênio do mesmo lado. Então, tem um hidrogênio de lados opostos e aqui eu tenho o hidrogênio do mesmo lado. Então, aqui eu tenho uma situação em que a estrutura aqui é trans, tá? Essa aqui, ó, a estrutura é trans. E essa outra, como está do mesmo lado, é uma estrutura do tipo cis. E é justamente essa modificação do cis e trans que vai fazer com que, né, haja uma modificação na estrutura da molécula acionando esse dispositivo. E é o que ele pergunta bem aqui, ó. Ele vai falar assim, ó: o fenômeno do movimento molecular promovido pela incidência de luz decorre, o item A, movimento vibracional dos átomos que leva ao encurtamento e à relaxação das ligações. Olha só, o movimento vibracional dos átomos, eles fazem o quê? O aquecimento das moléculas, né? Tá nada a ver relacionado com isso aí. Quanto maior o sistema vibracional, maior o aquecimento entre as moléculas. Então, não está relacionado com este composto. Mas o item B fala assim, ó: isomerização das ligações de nitrogênio, porque a gente vai ver que essas ligações duplas são entre átomos de nitrogênio, sendo que a forma cis do polímero mais compacta, ou seja, mais curta, né, que a trans. Vamos dar uma olhada, ó.
Ele está dizendo que a cis ela é mais compacta. Exato, ó, se você for ver essa estrutura, ela está mais compactada, ela está menor. Se ela está mais compactada, há uma diminuição aqui, ou seja, essa haste ela é acionada para baixo. Enquanto que a trans ela é menos compactada, né? Ela fica mais em pezinho, ó. Por isso que ele fica linear, aquela haste lá na parte superior. Então, o item correto aqui, ó, o item B, que é o item correto, tá? Então, questão, galera, que pega muita gente, porque é uma questão aí que ela cobra um conhecimento um pouco a mais, né? Ela tem uma linguagem um pouco mais elaborada, que é tirada de um artigo, mas também dá para fazer. Uma questão que dá para fazer. Vamos ver os outros porque não são, né? O item C, ó, tautomerização das unidades monoméricas do polímero, que leva a um composto mais compacto. Tautomerização acontece quando a gente tem equilíbrio, né? Lembra lá da isomeria plana? Quando eu tenho um enol-cetona, tá? O enol-cetona é a forma de equilíbrio. Deixa eu só pegar um exemplo aqui. Deixa eu colocar aqui. Vou botar um aldeído, CH3, coloca aqui, ó, OH, tá? Ele vai entrar em equilíbrio e vai formar o composto enólico, né? Essa ligação dupla vem aqui para o meio, então vai ficar CH2, ligação dupla, aí aqui vai ficar OH, tá? Mas não é o caso, né? Que não está tendo esse equilíbrio aí, né? Então não pode ser tautomerização. Ressonância dos elétrons π do grupo azo e do anel aromático, que encurta as ligações duplas. Vamos lá. Ressonância, tá, Pedro? Deixa eu colocar aqui, ó. A ressonância é quando tem ligações duplas conjugadas, né? A gente viu isso já, que essas ligações elas podem tipo serem alternadas, né? Sair de uma posição vai para outra, que acontece dentro do benzeno lá, né? Esses pis ficam se movimentando dentro da estrutura. Mas a movimentação, tá? Que a gente chama lá de ressonância, ela não encurta a estrutura, porque acontece tanto aqui, ó, a ressonância vai acontecer tanto aqui quanto nessa outra estrutura. Em ambas está acontecendo a ressonância, então ele não vai ser o fator que vai fazer com que diminua, porque nas duas está acontecendo a mesma coisa. Então não poderia ser o item D devido a isso. Mas o que ele fala aí, que os elétrons π ficam entrando em ressonância, tá ok. Só o errado é que ele não vai encurtar essas ligações, tá? O item é variação conformacional das ligações de nitrogênio, que resulta em estrutura com diferentes áreas de superfície, tá? A área superficial entre ambas vai ser igual. Se você for pegar aqui, ó, a área superficial, né? Se você for calcular essa área superficial, vai ser igual a essa aqui, ó. Não vai modificar, não. A diferença é que essa aqui está linear. Essa aqui ela está, né, envezada, mas a área superficial delas não modifica, tá? Vai ser a mesma. Beleza? Então, também não é. A variação conformacional, beleza, né? Que um vai ser cis, outra trans. Mas quando ele fala que resulta em diferentes áreas, né? Que vai ter um encurtamento da área superficial, não é verdade isso aí. Também é falso. Então, o item correto é o item B. É uma questão chata, tá? Eu digo logo, é uma questão chata, mas a forma de você analisar seria essa. Então, vou aqui para uma outra questão do Enem, que não estava lá no TD de vocês, tá? Resolvi trazer aqui para vocês. Que ele fala, né? Uma questão de 2012, né? Ele fala assim, ó, motores a combustão interna apresentam melhor rendimento quando podem ser adotadas taxas de compressão mais altas nas suas câmaras de combustão, sem que o combustível sofra ignição espontânea. Combustíveis com maior índice de resistência à compressão, ou seja, maior octanagem, estão associados ao composto com cadeias carbônicas menores, com maior número de ramificações e com ramificações mais afastadas das extremidades da cadeia. Adota-se como valor padrão de 100% de octanagem
o isômero octano mais resistente à compressão. Com base nessas informações do texto, qual dentre os isômeros seguintes seria esse composto? Vamos por partes, tá? Deixa eu explicar aqui um pouquinho para vocês. Deixa eu marcar aqui. Primeira coisa, galera, ó, octanagem é uma forma que você vai avaliar o combustível, a gasolina no caso, né? Quanto maior esse índice de octanagem, melhor vai ser a gasolina. Então, existem gasolinas com índice de octanagem menor e outras maiores. As maiores, elas são melhores, por quê? Porque ela aumenta a eficiência, né, da combustão desses componentes. E aí ele fala que para mim ter uma maior octanagem, essa octanagem está associada a isso aqui, ó. Ter uma cadeia carbônica menor, tá? Quanto menor a cadeia carbônica, melhor para a octanagem. Além disso, ele fala que o componente aí tem que ter maior número de ramificação. Então, se eu tiver duas estruturas, a que tiver maior número de ramificação, ela vai ser melhor. E ele diz ainda que as ramificações mais afastadas das extremidades. Essas ramificações, quanto mais afastadas da extremidade, elas serão melhores. Beleza? Aí ele fala o seguinte: com base nas informações do texto, qual dentre os isômeros seguintes seriam esse composto? Então ele te dá aí, né, algumas alternativas. Ele te dá um nome, aí tu teria que desenhar essas estruturas. N-octano, esse N é normal, né? Então eu teria uma cadeia assim, ó. Vou pegar o item A aqui, ó. Oct, são quantos carbonos, galera? Oct, diga aí pra mim. Vocês lembram lá? Me ajudem aqui. Oct quer dizer quantos carbonos? 8, beleza. Então eu vou desenhar aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A N só ligações simples, O para dizer que é o hidrocarboneto. Fechou, beleza? Então o item A seria esse aqui, ó. Vamos lá. Essa cadeia, de cara, eu já vejo que ela não tem nenhuma ramificação. Então não se enquadra no que ele está falando lá. Mas como é comparativo, vou analisar as outras. O item B. Ele fala assim, ó. A cadeia ramificada 2,4 de metil hexano. Então a cadeia principal é essa aqui, ó. Tem 6 carbonos. Então eu vou lá. 2, 3, 4, 5, 6. Aí nas posições 2 e 4 eu tenho um grupo metil. Então a posição 2 eu tenho um grupo metil aqui. Posição 4 eu tenho outro grupo metil. Então seria essa estrutura, tá? O item C, ó, Ept quer dizer 7. Então 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 metil quer dizer que eu tenho um grupo metil bem aqui, ó, no segundo carbono. Desenhei a estrutura. O item D, 2,5 de metil hexano. Então vou lá, o hexano são 6. 2, 3, 4, 5, 6. Aí as posições. Posição 2, 3, 4, 5. Posição 5. Tá aqui, ó. 2 e 5. E por último, ele coloca essa aqui, ó. 2, 2, 4 trimetil. Pentano. Pente quer dizer 5, né? Ó. Então, 2, 3, 4, 5. Aí tem aqui, ó. Na posição 2 eu tenho 2 grupos metis. Na posição 4 eu tenho outro grupo metil. Beleza. Essas aí são as estruturas. Então, galera. Com essas estruturas aí. E com o que ele disse lá na questão, ó, cadeias carbônicas menores. Então, ele tem que ter uma cadeia carbônica menor. Então, de cara, eu já sei que o A não pode, que era uma cadeia muito grande, né? Com o maior número de ramificações. O A nem tem ramificação, então ele não pode. Então, ó, o B tem 2 ramificações. O C só tem 1, então eu descartaria já o A, o C. O D, eu tenho 2 ramificações. E o E, ó, eu tenho 3 ramificações, galera. O E, já sei que é ele. Por quê? Porque ele fala que para ter maior número de octanagem, eu tenho que ter maior quantidade de ramificações. E o item E, eu já sei que ele tem a maior quantidade de ramificações. O último item é as ramificações mais afastadas das extremidades da cadeia, né? Então, se eu fosse analisar entre o B e o D, eu ia ver que o B, ó, ele está mais centralizado. O D está mais próximo das extremidades. Mas
não poderia julgar porque eu já tirei de cara aqui que é o item E, porque o item E tem mais ramificações. Então, com base nas informações do texto, qual dentre os isômeros a seguintes seria esse composto? O item E, porque ele tem mais ramificações. Então, consequentemente, essa estrutura aqui, esse hidrocarboneto, ele teria um maior índice de octanagem. Ele seria uma gasolina melhor, né, para o meu veículo. Porque é mais curto e tem maior quantidade de ramificações em sua estrutura. De boa? Então, questãozinha também de boa. Você tinha que lembrar que era a parte de nomenclatura, viu? Por isso que é importante entender também a parte de nomenclatura, porque se você não sabe a nomenclatura, você não tem como desenhar a estrutura para você poder fazer a avaliação, né? E ele cobrava isso de você. Então, perceba que a isomeria não é um bicho de 7 cabeças, dá para fazer, né? Mas ela depende de outros conhecimentos prévios de vocês. Então, fica ligado em relação a isso, galera. Finalmente, eu peguei algumas questões aqui, tá? Pra gente trabalhar e tá lá no TD de vocês. Peguei 3 questões lá da prova do Enem, né, pra gente ter uma ideia, e peguei algumas questões que eu passei lá para vocês. Essa questãozinha ele fala assim, ó, o citral é uma mistura de isômeros, né, isômeros geranial e neral, que é o A e o B. São esses dois isômeros aqui, ó. O A, isômero B, está desenhado aí. Obtido a partir do óleo essencial do limão. Devido ao seu odor agradável, é bastante utilizado na preparação de perfumes cítricos. A partir das estruturas apresentadas, podemos dizer que, ou seja, ele falou aí sobre essa estrutura, ele quer que você avalie essas duas estruturas aqui, e aí veja qual é que é verdadeira. Ele fala assim, ó, o A, né, que é o geraniale, sei lá, estrutura aqui. A estrutura A é o isômero trans, e a estrutura B, né, que é o neral, é o isômero cis. Vamos avaliar aí, galera, quem é o cis e quem é o trans, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar aqui, ó, bem aqui na ligação dupla, né? Aqui eu tenho o hidrogênio, aqui eu tenho ligação dupla, aqui eu tenho o hidrogênio. Você não poderia ser nessa aqui não, ó, nessa aqui embaixo? O que vocês acham? Aqui eu teria isomeria cis trans, nessa aqui de baixo, ó, que eu estou apontando. O que vocês acham, galera? Poderia avaliar essa ligação dupla ali também? Ou não? Eu poderia avaliar essa ligação dupla aqui, ó. Em vez de avaliar de cima, avaliar essa de baixo. O que vocês acham? Além de elas se manter, Pedro, elas são iguais, né? Ó, esse grupo aqui é o CH3 e esse grupo também é o CH3. Então, aqui não tem isomeria, tá? Devido a esses grupos serem iguais. Então, não pode, tá? Aqui não, ó. Esse radical aqui, ó, que é o CH3, ele é diferente desse outro aqui, né? Ó, desse outro grandão. Então, são diferentes. E esse grupo aqui, ó, ele é diferente do hidrogênio. Então, dá para fazer. Beleza? E aqui é a mesma coisa, ó. Aqui é a mesma coisa. Tem o hidrogênio, só que o hidrogênio agora está aqui para cima. E eu tenho esse outro grupo aqui, ó, para baixo. Tá? E aqui eu tenho um CH3 que é diferente desse outro. Então, ele quer dizer, ó, trans, ele fala que é o E, e o cis ele fala que é o Z. A gente vai ter que usar a nomenclatura EZ. Por que, professor? A gente vai ter que usar EZ. A gente vai ter que criar as prioridades. Primeiro, porque aqui não tem hidrogênio do outro lado, só tem hidrogênio de um lado, né? Então, quando só tem hidrogênio de um lado, a gente vai ter que usar a nomenclatura EZ. E para a gente ver, a gente vai ter que ver as prioridades, né? Sendo que a prioridade é aquele que tem o maior número, tá? Maior número atômico. Então aqui, ó, se a gente for analisar esse carbono aqui, ele está ligado a um carbono e ao hidrogênio. Eu sei que o número atômico do hidrogênio é 1. Do carbono é 6.
número atômico do carbono é 6. Então, ele tem prioridade. Então, veja aqui, ó, prioridade é esse grupo aqui, tem prioridade sobre o hidrogênio. Vou ver a prioridade lá do outro lado. Eu tenho um grupo aqui, ó, CH3, eu tenho esse outro grupo grandão aqui, ó. Tá ligado ao carbono, tá ligado ao carbono. Aí depois eu vou ver que não tem como comparar, né? Carbono, carbono tem o mesmo número atômico. Mas aqui depois, esse carbono se liga ao hidrogênio. E esse carbono se liga ao outro carbono. Então a prioridade seria esse grupo aqui, ó. Tá? Esse grupo maior. Esse grupo maior seria a prioridade. E se você passar uma linha aqui, ó, bem no meio desses carbonos, vocês vão ver que eles vão estar em lados opostos, né? Se eles estão em lados opostos, então eu posso dizer que esse grupo aqui é o grupo trans, ou né, que é aquela outra nomenclatura, E eu vou avaliar o outro. O outro lá, já de cara a gente já viu, ó, já viu as prioridades. Prioridade aqui, prioridade esse outro grupo aqui, ó, maior, beleza? Passa a linha aqui, ó, tá do mesmo lado, então ele vai ser, vou colocar outra cor aqui, fica melhor. Vai ficar o cis, ou que também é chamado lá de Z. Então vai falar assim, ó, a estrutura A é isômero trans, ótimo, tá perfeito, ó. E a estrutura B é o isômero cis, tá correto, tá bom? Então o item A, ó, é o item verdadeiro. Aí ele fala assim, ó, a estrutura A, a estrutura B apresentam a mesma forma molecular. Beleza, apresenta. Mas será que é essa aqui, ó? C10H18, ó. A gente teria que contar. Se você for contar, você vai ver que não vai bater essa estrutura aí, essa forma molecular, tá? Vou até contar aqui. Desenhar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10 hidrogênios, beleza. 10 carbonos. Ok. Contar os hidrogênios. Aqui eu tenho 3 aqui na ponta. São 6. Bem aqui eu tenho 1, 7. Aqui eu tenho 2, 9. Aqui eu tenho mais 2, 11. Aqui eu tenho 3, 14. Aqui eu tenho 1, 15. Aqui eu tenho outro, 16. Então, não bate os hidrogênios, tá? O oxigênio é 1. Então, essa forma molecular aqui ele está errada, por isso que não poderia ser. A estrutura A e a estrutura B apresentam uma carbonila com um grupo funcional e cetonas. Opa! Carbonila ela tem. Beleza, a carbonila está bem aqui, ó. Esse grupo aqui, ó, é uma carbonila. Esse grupo aqui é uma carbonila. Só que ela está na extremidade. Então, esse aqui não é acetona. É um aldeído. Então, tá errado quando ele fala que é uma acetona. É um aldeído, tá bom? Extremidade, não existe cetona nas extremidades. Sempre no meio da molécula. Então, estaria errado devido a isso. Aí ele continua, né? Ó. A estrutura A e a estrutura B são terpenos que apresentam isomeria espacial óptica. Beleza, são terpenos, né, desses grupos. Porém, para ele ser óptico, ele vai ter que ter um carbono quiral. Carbono que apresenta as 4 ligações diferentes. Esse não é. Esse das extremidades são hidrogênios, são ligações iguais. Ligação dupla não pode. Esse aqui tem 2 hidrogênios iguais, não pode. 2 hidrogênios iguais, não pode. Esses dois ligação dupla não pode. E esse aqui muito menos, que é um aldeído. Então, não tem, né, isomeria óptica porque não tem carbono quiral. Então já morreu. Então a estrutura A B apresenta uma dupla ligação conjugada à carbonila, né? Apresenta uma dupla ligação conjugada a uma carbonila. Bem aqui tem uma ligação dupla, né? Poderia conjugar. Deixa eu ver aqui, ligação dupla aqui também. Isso aqui teria que ter outra ligação aqui, eu acho que para dar certo. Conjugada a uma carbonila.
Pô, esse item aqui também, ó, quando ele fala de a estrutura B apresenta uma dupla ligação conjugada, ou seja, faz aquele lance lá da ressonância a uma carbonila. E galera, eu acho que esse item aqui também tá certo, ó. Porque tem uma ligação, se a gente for desenhar ali, ó, essa estrutura aí, tem aqui, ó, tem uma ligação dupla, tá bom? Carbono aqui, aí ele se liga ali, ó, a carbonila, que é o hidrogênio aqui. Então, aqui pode acontecer sim, né, uma conjugação, né, dessas ligações duplas aqui, esses elétrons π, ó. Vocês podem fazer isso aqui. Ligação dupla vir para cá. Porém, não dá certo, porque esse carbono aí, ó, se aqui eu tivesse uma outra ligação dupla bem aqui, ó, daria certo, porque ele viria para cá e esse aqui para lá. A não ser que CH3, a ligação dupla, como não tem isso aqui, ela venha para cá, né? Aqui eu gero uma carga positiva, né? Uma carga, na verdade, carga negativa aqui. Olha, eu estou em dúvida aqui nesse item E, tá? Esse item E aqui, quando ele fala que tem uma ligação conjugada, isso aqui é verdade, viu? Que é verdadeiro. Então, mas isso aqui não pode ter dois itens verdadeiros, né? Não sei que eu tenha errado na hora de escrever. O item A também tá verdadeiro, tá? Então, eu vou conferir isso aqui depois, viu, galera? Posso deixar aí também para vocês dar uma conferida, né, entre o item A e o item E. Talvez eu tenha escrevido alguma coisa errada aqui. Mas fica aí as dicas, né, que a gente acabou discutindo aqui. Eu vejo isso aí e mando para vocês. E vamos lá. Tá o cravo da Índia, né? A gente fala assim, o cravo da Índia e a noz moscada são condimentos muito utilizados na culinária. E seus principais constituintes são respectivamente o eugenol e o isoeugenol. Observe as duas formas estruturais. Aí ele dá aí, né, as duas formas estruturais e pede para você analisar, né, as afirmativas. Primeiro ele fala assim, o eugenol e o isoeugenol são isômeros de posição. Beleza? O que vocês acham? Isso é verdadeiro ou falso? Né? Isômero de posição, verdadeiro, beleza. Devido a que, Pedro? A ligação dupla, né? Ó. As insaturações, perfeito. Ó. Essa insaturação aqui é estar modificando de posição. Então, verdadeiro, show de bola. Aí ele fala assim, ó, o eugenol e o isogenol apresentam isomeria geométrica. E aí, galera? Será que ele apresenta isomeria geométrica? Cis trans? Os dois? Cis trans. Vamos lá. Esse aqui, ó, eu tenho um grupo CH3 aqui, o hidrogênio aqui. Tenho essa estrutura todinha aqui e o hidrogênio aqui. Beleza, aqui eu tenho uma estrutura do tipo trans. Beleza? Mas aqui, ó, eu vou ver que esse carbono aqui tem ligações, esses dois radicais são iguais. Então o eugenol ele não apresenta, tá? Ele não vai apresentar. Esse aqui sim, ele apresenta. Então, mas ele fala somente, olha, perdão, tem dois. O eugenol e o isogenol apresentam isomeria. Não, esse aqui não apresenta. Só esse aqui. Então, ela está falsa, tá? Ela não está totalmente verdadeira, está falsa. Só um que apresenta. Aí ele fala assim, somente o isoeugenol pode apresentar estereoisomeria ZE, né? Pode assim afirmar que essa... Beleza, ó, ZE quer dizer cis trans, não é isso? Ó? Cis e trans, tanto faz, né? Uma estrutura ou outra, a nomenclatura tanto faz. Aqui é verdadeiro, a gente viu aqui, ó, somente ele, somente o isogenol pode apresentar isso. Então o item verdadeiro seria, ó, o item 1 e 3, seria aqui, ó, item C. Beleza?
Vou passar aí, galera. Vou para outra questão aqui, tá? Questãozinha também muito boa trabalhar. Fala assim, ó. O ácido maleico e o ácido fumárico são isômeros geométricos ou diásteros isômeros cis-trans, que resulta em propriedades físicas e químicas diferentes. Por exemplo, o ácido maleico possui as duas carboxilas no mesmo plano. Que é esse aqui, ó. Duas carboxílicas aqui está no mesmo plano. Devido a isso, ele é capaz de sofrer desidratação intramolecular. Tem um rearranjo interno dentro dessa molécula. Ou seja, suas moléculas se rearranjam liberando uma molécula de água e formando um anidrido maleico. Isso já não acontece com o ácido fumárico, porque suas carboxilas estão em lados opostos. Né? Ó, aqui é trans, né? Estão em lados opostos, então essas reações internas não podem acontecer. E por causa desses impedimentos espaciais, não há como elas interagirem. Ok. As estruturas desses dois isômeros estão representadas abaixo. Indique o nome oficial desses dois compostos, respectivamente. Aí ele quer que você dê um nome para ele. Ó. Então, tipo, né? Ó, hidrogênio no mesmo lado, cis, hidrogênio em lados opostos, que é trans, né? Ó. A quantidade de carbonos 1, 2, 3, 4 são ácidos, né? Então o termo ácido está aqui, ó. Como ele quer respectivamente, vamos dar o nome desse primeiro aqui, ó. Beleza? Então ácido trans, não pode ser trans, ele é cis, ó. Item B, ácido cis. Opa. But 4 carbonos, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos, but. En, né? Quer dizer que tem a ligação dupla, ótimo. Di quer dizer que são dois ácidos carboxílicos aqui, ó. Óico, ácido carboxílico, beleza. E o outro, ácido transbutenodioico. Perfeito também, né? Então o item certo aí, ó. O item B. Então, questãozinha fácil que dava para fazer de boa, né? Só, novamente, aí tá cobrando a isomeria com nomenclatura, né? Tem que lembrar das duas coisas para desenrolar essa questão. E botei essa última questão aqui para a gente trabalhar, né? Que vai ser a nossa última questãozinha aqui. E a resto fica com vocês e a gente já marca a nossa avaliação para a próxima semana. E fala assim, ó, dores musculares são frequentemente causadas por acúmulo de ácido lático nos músculos, após a realização de exercícios prolongados. O isômero 2, por outro lado, é encontrado no leite azedo, né? Então, essa estrutura aqui, ó, uma estrutura e essa outra aqui, que a gente compara as duas, uma é o ácido lático, que é quando você faz muito exercício, sente a cãibra, a produção desse ácido no músculo, e o outro é o leite. Se você deixar o leite lá por muito tempo, né, aberto, ele vai azedar. Então esse aqui é o ácido lático, né? Aí fala assim, o glicerol 4, que é esse aqui, ó, é um agente umectante comumente adicionado a produtos. O pessoal da estética que utiliza muito, né, produção de hidratantes, né, eles utilizam na sua composição o glicerol, porque ele faz as ligações de hidrogênio, deixa a pele úmida. Como cremes dentais para evitar, né, que esses sequem rapidamente. É uma das aplicações. O quinto, que é o ácido, é um dos responsáveis pelo sabor do queijo suíço. Com relação a esses compostos, não é correto afirmar que, cuidado, né? Isso é uma questão antiga, né? Hoje em dia não trabalha mais com esse não aqui, tá? A gente vai ver o que é incorreto, né, nessa questão. Então, vamos lá. Com relação a esses compostos, assinale a afirmativa incorreta, tá? Que é incorreta que vocês não vão ver mais isso se vocês forem fazer a prova do Enem. Não existe mais isso, né? Incorreta, mas dá pra gente analisar aqui. Item A. Composto 1 é isômero do composto 2. Vamos lá. 1 e o 2. São isômeros, galera. Olha aí. Para a estrutura 1 e para a estrutura 2. Tenho esse aqui, ó, estrutura 1 e estrutura 2. Para ser isômero tem que ter a mesma forma molecular. Ácido carboxílico, carbono central.
hidrogênio, hidrogênio, hidroxila, hidroxila, CH3. Então, eles são isômeros, né? Exatamente, são isômeros, eles são enantiômeros, né? Se você botar um espelho aqui, ó, entre esses dois aqui, esse vai ser a imagem especular desse outro. São isômeros ópticos. Bem que eu tenho um carbono quiral, né? Esse carbono quiral, que aí ele vai refletir a luz para a esquerda, o outro para a direita, mas são isômeros. Então esse aqui é verdadeiro. O B, o composto 1 é isômero constitucional de 3. Vamos lá, o composto 1 é um isômero constitucional de 3. Galera, olha aqui, ó. Será que a forma molecular do 1 apresenta a mesma forma molecular do 3? O que vocês acham? Vamos analisar aí, vamos analisar. Quantidade de carbonos, ó. Esse aqui, ó. 1, 2, 3. 3 carbonos. Esse outro aqui. 1, 2, 3. Beleza, 3 carbonos. Vamos pegar os hidrogênios. Beleza? 1 hidrogênio, 2, 3. Aqui eu tenho mais 3. Né? Dá um total de 6 hidrogênios. Conta aqui. 1, 2, 3, 5, 6 hidrogênios. Ok. Contar os oxigênios aí. Aqui 2, mais 1, 3 oxigênio. Aqui 2, mais 1 aqui, ó. Também 3 oxigênios. Ok? A forma molecular entre eles é a mesma. Então eles podem ser isômeros. Beleza? Quando ele fala isômero constitucional, é a mesma coisa que está dizendo isomeria plana, né? Ó. Isômeros planos. Se você for analisar aqui, a diferença, né? A diferença entre eles vai ser... Opa, é aqui, ó. Vai estar relacionado o quê? É um isômero de posição, né? Essa hidroxila, que ela estava aqui, ela está mudando de posição. É um isômero de posição. Então, são isômero constitucional. Verdadeiro. Ok. Né? Aí o item C. O composto 1 é enantiômero do composto 2. Exato, são enantiômeros porque é a imagem especular um do outro. Né? Enantiômeros são compostos que eles não se sobrepõem. Né? Se você botar um sobre o outro, eles não se sobrepõem. Ou seja, uma imagem especular do outro. Foi que nem a questão da mão que eu falei lá para vocês, que uma não consegue se sobrepor sobre a outra. Verdadeiro também. Aí o item D. O composto 3 é isômero constitucional do 5. Vamos na analisada, né? 3 é isômero constitucional do 5. Então, primeira coisa que a gente tem que avaliar é a forma molecular. A forma molecular do 3 a gente já tem aqui, ó. Vamos pegar aqui do 5. Carbonos. 3 carbonos, né? 1, 2, 3. Ok, bateu. Hidrogênio. 1, 2, 3. 6 hidrogênios. Ok. Oxigênio aqui eu só tenho 2, né? Só tenho 2 oxigênios. E aqui eu tenho 3. Aqui eu tenho 2. Então, a forma molecular não baixa. Então, eles não são isômeros. Esse aqui é falso, tá? Que é falso. Que é justamente o item que ele quer. Ó, item D. E a terceira, que é a última, ele fala assim, ó. 3 e 4 não apresentam atividade óptica. Ó, 3 tem... Exatamente, ó. Isso aqui não é um carbono quiral. São iguais, né? São totalmente diferentes. Então, não apresenta. E o 4... Esse grupo aqui, ó, ele é igual a esse grupo aqui. Então, esse carbono, ele não é quiral, porque ele tem grupos iguais. Então, é verdadeiro também. Então, o item que não é verdadeiro aí, ó, é o item D, que é justamente o incorreto, que é o que ele quer. Beleza? Então, é isso. Deixa eu só voltar aqui. Pronto, galera. É isso, tá? A gente resolveu algumas questões aí, tá? De isomeria. Aí, próxima semana, eu vou aplicar lá a nossa avaliação final, né?
Aí eu vou juntar as atividades de vocês, as presenças, a galera que está fazendo os trabalhos, juntar nisso aí um bolo só, as notas das avaliações de vocês e lançar uma nota lá para vocês. O pessoal que está devendo as atividades, dá tempo ainda, tá? Se programa aí, façam lá as atividades. Todas as minhas atividades estão disponíveis lá ainda, cara. Não fechei nenhuma. Tem um prazo, você vai passar do prazo, eu vou identificar que você vai passar do prazo, mas elas estão lá abertas, tá? Então não deixem de fazer lá as atividades, galera. É isso, beleza? Então, agradeço aí a presença de vocês, né? E a gente fica aí até a próxima semana. Abraço, tudo de bom para vocês. Tchau. Ah, eu vou gravar, tá gravada a aula.